Hebreus 4, versículo 12. Vamos meditar nesse texto nessa noite. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre a palavra de Deus, a importância de nós vivermos a palavra de Deus. E eu quero aqui, como quebra-gelo para esse momento e também para a célula, eu quero te fazer uma pergunta: como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus nesses dias? Como tem sido o nosso relacionamento com a palavra de Deus nesses dias? Porque nós entendemos que quando nós vivemos intensamente a palavra de Deus, Deus se revela a nós. O rema vem sobre as nossas vidas. A revelação vem sobre as nossas vidas. Aquilo que de repente era logos, era letra, era conhecimento, se manifesta como voz de Deus, como rema, como revelação de Deus nas nossas vidas. Eu não sei você, mas como nesses dias nós precisamos nos aproximar mais da palavra de Deus. Como nós nesses dias precisamos mergulhar na palavra de Deus. Porque tudo começa na palavra de Deus. Tudo começa na palavra, tudo começa pela palavra. Nós conhecemos a Deus pela palavra. Nós somos direcionados pela palavra. É o nosso manual. E aqui em Hebreus 4, 12, nós percebemos que a palavra ela tem tantos benefícios para nós. Aqui nós entendemos um pouquinho o que a palavra é. E não só apenas aqui, mas em todo um contexto da Bíblia. Lá em Jeremias 23, versículo 29, diz assim: acaso a minha palavra não é fogo, não é martelo que esmiuça a penha? Então, quando nós temos esse entendimento da palavra como fogo, nós entendemos que esta palavra, ela arde sobre as nossas vidas. E nós entendemos também um pouquinho do que é a palavra como martelo que esmiuça, né? Que separa. E nesse texto de Hebreus, aqui diz que a palavra é viva, ela é intensa, ela é constante, ela é eficaz, ela tem efeitos, ela é cortante, ela alcança com profundidade ao ponto de separar juntas, medulas, alma, espírito, e alcançar, né, o mais íntimo do coração do homem, dos nossos corações. E de fato, quando recebemos esta palavra como uma palavra viva, a vida se manifesta a nós. Quando nós temos esse entendimento que ela é eficaz, que ela tem poder, nós entendemos que é possível nós sermos alcançados
pela palavra, sermos transformados pela palavra de Deus. Então ela não é apenas o evangelho da salvação, mas ela é a palavra que tem poder para nos transformar. Amém, irmãos? Ela tem poder para te transformar, e ao longo da minha palavra você vai entender isso. Então, o que tem feito a palavra de Deus na minha vida e na sua vida? O que a palavra de Deus tem causado na sua vida? Tem acontecido alguma coisa ao entrar neste lugar, ao sair deste lugar, ao entrar numa cela, ao sair de uma cela, ao ouvir a palavra de Deus? O que tem acontecido com você? De fato, esta palavra tem sido esse martelo na sua vida? Tem sido esse fogo na sua vida? Tem acontecido alguma coisa na sua vida? Porque se não tiver acontecendo, tem algum processo errado aí na sua vida. Tem algo na sua vida e tem algo na minha vida que precisa melhorar. A palavra precisa nos alcançar nesses dias. E como a palavra de Deus tem me alcançado. Como eu amo esta palavra. Não fique longe da palavra. Não distancie da palavra. Não distancie da palavra. Não distancie da palavra. Não distancie da palavra. 4 vezes para mexer com você. Amém, queridos? Então vou fazer uma pergunta: o que ela tem causado na sua vida? Tem produzido mudanças aí? Tem te deixado em crise boa? Tem te confrontado na sua realidade de vida? Tem gerado crescimento na sua vida? Porque o crescimento também começa aqui. E se você quer saber se tem causado aí algo na sua vida, nós vamos perguntar para alguém que está bem próximo de você. Vamos lá? Vamos perguntar para a esposa: esposo, teu marido está tendo mudanças? Você quer saber quem é o marido? Pergunta para a esposa. Você quer saber quem é o esposo? Pergunta para a esposa. E vice-versa. Então vou perguntar aqui: esposa, a palavra de Deus tem alcançado teu marido? Olha, que lindo! Esposa, a palavra de Deus tem alcançado a sua esposa? Esposo, a palavra de Deus tem alcançado a sua esposa? Tem paz aí? Tem equilíbrio aí? Tem domínio próprio aí? Tem descanso aí? A sua casa tem se tornado esta casa de paz? O seu relacionamento, você entende que tem sido o melhor que Deus tem para você nesses dias? Agora vou perguntar para os pais sobre os filhos. Vamos lá, pai, você tem percebido mudança na vida do seu filho?
Agora eu vou perguntar para o filho, porque o filho sabe de tudo. Filho, você tem percebido mudança na vida do seu pai? Gente, essa é a melhor igreja do mundo. Glória a Deus por isso. Porque é isso que eu vejo, irmão, é isso que eu creio. Eu creio que esta palavra tem poder para mudar a vida do homem. Esta palavra, queridos, é poder de Deus nas nossas vidas. É poder de Deus para a salvação. Eis aqui o evangelho da salvação. E como eu creio nisso, mas uma coisa é necessário: nós precisamos meditar na palavra de Deus nesses dias. Nós precisamos meditar. Olha, eu sei que é muito bom ler 2, 3, 4, 5 capítulos por dia. Glória a Deus, continue fazendo isso. Mas eu quero te falar de algo tremendo. Medite na palavra de Deus. Após a sua leitura, meu irmão, que bom se você tiver encontrado revelações para a sua vida. Sabe aquela leitura que você lê e lê e lê e lê, e de repente, se você termina de ler, não entendi nada. Isso acontece. Então, deixa eu dizer para você: medite na palavra, encontre o escondido, encontre o rema, encontre aquilo que Deus quer falar com você. Faça uma pergunta para você: o que o Senhor estava querendo falar naquela época? O que o Senhor quer falar comigo através desta palavra? Por exemplo, aqui João 2, né? O que o Senhor quer falar ali naquele texto de Caná da Galileia? Começa a meditar. Não tenha pressa. Mergulhe nessa palavra, começa a imaginar aquele cenário. Jesus sendo convidado, os discípulos sendo convidados. Esses dias eu abri esse texto e logo Deus me deu 3 revelações em sequência. O Espírito Santo falou comigo assim: não tinha, mas já tem. E o Espírito Santo falou assim comigo: olha a importância da obediência. E o Espírito Santo falou assim comigo: olha, aquilo que Deus faz, Ele faz com excelência. E de repente nós oramos, irmãos, e a glória de Deus desceu, porque houve o rema, a revelação da palavra de Deus. Não tinha vinho, mas de repente o vinho apareceu. De repente não tem, e de repente pode ter na sua vida. Então compreenda aquilo que Deus quer falar através da palavra. Amém? Lá em Josué, vamos ler Josué? Josué 1, versículo 8, olha só o que diz a palavra: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite. Faz o que, irmãos? Medita nele. Olha, medita nele. Que horas, irmãos? Dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então
farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Já está revelado o texto. Abre comigo lá em 1 Timóteo 4, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Meu dedo é alinhado com Timóteo. 1 Timóteo 4,15. Depois que Paulo falou tantas coisas para Timóteo, depois de tantas orientações, depois de Paulo orientar Timóteo como ele deveria conduzir a sua vida e a igreja, olha só o que ele diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, para que o teu progresso possa se manifestar a quem, irmãos? A todos. Olha aqui para mim, Paulo está falando para Timóteo: olha, Timóteo, o meu desejo é que você medite nesta palavra. Timóteo, seja intenso nesta palavra, para que o teu progresso, o teu crescimento possa alcançar as pessoas que estão à sua volta, para que as pessoas possam ver que você, Timóteo, tem um relacionamento com Deus. E olha, continuando o versículo: tem cuidado de ti mesmo, versículo 16, e da doutrina, persevera nestas coisas, persevera na palavra, persevera nas escrituras, porque fazendo isto, vamos ler comigo, a igreja, vamos lá, 1, 2, 3, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Então, como eu gostaria de ser salvo, e que vocês também fossem salvos, então nesta noite eu sou Paulo na vida de vocês, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvará a ti mesmo e todos aqueles que ouvem vocês. Pode ser? Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco nesses dias, vamos ouvir a voz de Deus através da palavra. Oh, irmãos, aqui está o nosso manual. Pode levantar a sua Bíblia assim. Aqui está o nosso manual. Diga glória a Deus. Dá um beijo na palavra. Aleluia. Palavra tremenda, palavra de vida. Ah, meu querido, que nós como igreja nesses dias possamos sermos intensos na palavra de Deus, que nós possamos viver esta palavra nesses dias e descobrir o escondido, aquilo que Deus quer falar conosco nesses dias. Segunda coisa, a importância da palavra falada com fé na nossa vida cristã. A importância da palavra falada com fé. Uma vez tendo o entendimento daquilo que a palavra é, uma vez conhecendo, nós agora temos a oportunidade de liberar esta palavra com fé, de liberar esta palavra onde nós estivermos, uma palavra de fé, a palavra que vai gerar transformação, uma palavra que vai edificar, uma palavra que vai mudar ambiente. Precisamos nesses dias
liberar esta palavra, externar esta palavra. Assim como fez aquele centurião. Aquele centurião, ele disse: Senhor, eu não sou digno de que vá à minha casa, mas eu creio tanto. Faz uma coisa, Jesus, manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Na mesma hora o servo foi curado. E Jesus disse: nunca vi tamanha fé em Israel como esta. A palavra de Deus diz assim: eu criei, por isso é que eu falei. Não te cales nesses dias diante das circunstâncias. Não seja oculto nesses dias diante das circunstâncias. Nós temos a palavra de Deus e esta palavra precisa ser liberada. Se não houver esperança, libere a palavra de esperança. Porque o que temos visto nesses dias é uma linguagem de derrota, é uma linguagem de incredulidade. Basta nós sairmos e nós nos deparamos com esta linguagem, uma linguagem de incredulidade, uma linguagem de derrota, mas nós temos a palavra de fé, e nós devemos liberar esta palavra nesses dias. Onde houver tristeza, libere a palavra de alegria. Diga: ó meu irmão, quero dizer para você que o meu Deus pode mudar a sua história. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a ter uma linguagem de derrota. Nós começamos a ter uma linguagem falida. E nós temos a oportunidade nesses dias de manifestar a palavra através das nossas vidas. A palavra liberada, a palavra que eu libero, precisa estar conectada com aquilo que eu creio, com a minha fé. Quantos têm fé neste lugar? Amém, queridos? Isto aqui é muito forte. Tome esta palavra de Deus nesses dias. Essa palavra tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para restaurar. E muitas vezes nós não estamos apropriando da palavra de Deus. Eu me lembro aqui quando eu cheguei para a igreja, e eu era desesperado por Deus. Eu ainda sou ainda sou desesperado por Deus. Mas sabe aqueles primeiros momentos? E eu procurava os irmãos, e eu ia até os irmãos, ora aqui por mim, e os irmãos oravam, e de repente eu já percebi uma transformação na minha vida. Foi assim com a bebida, foi assim com tantas coisas, mas porém eu ainda não tinha sido liberto do cigarro. Fiquei 6 meses na igreja, fumando ainda. Por isso que não é bom criticar os outros, viu? E nem é bom julgar ninguém. Já imaginou alguém chegando para mim, dizendo assim: ó, lá o crentinho, ele fuma, não, né? Já imaginou? Se alguém fala isso para mim, né? Irmãos, e essa luta minha com cigarro foi uma luta mesmo.
Eu parava de fumar, eu ficava alcoólatra, bebia demais. Eu parava de fumar, eu ficava bravo. Pensa num homem bravo. Eu fazia promessa de parar de fumar, e de repente passava no meia ponte, pegava a carteira de cigarro e nunca mais eu fumo. Mas era tudo de mim mesmo, irmãos. Sério. Mas deixa eu te contar uma coisa. Porque nós estamos falando de liberar da palavra. Um dia eu vim para um aconselhamento com o pastor Israel. E eu mostrei para ele o meu desejo de deixar aquele vício. Como eu quero ensinar aqui nesta noite, se você tem um vício, você precisa ter esse desejo de vencer, de abandonar esse vício. Você precisa ter o desejo ao ponto de você se deslocar daí e chegar num pastor e dizer: ora aqui comigo, e perder a sua reputação. E eu cheguei para esse aconselhamento com o pastor Israel, e logo que nós sentamos, conversamos um pouco, e ele então virou para mim e disse assim: olha, Timóteo, antes de você comprar a próxima carteira de cigarro, lembra do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Acabou. Fui liberto com aquela palavra liberada na minha vida. Nunca mais coloquei cigarro na boca e não faz falta. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Palavra liberada, meu querido. E muitas vezes nós estamos diante de uma circunstância, diante de um desafio, e nós colocamos os nossos argumentos. Muitas vezes, diante dos nossos desafios, o que prevalece são os nossos argumentos. E por que não mergulhar nesta palavra e liberar esta palavra diante dos nossos desafios? Quantos lembram de Ezequiel 37? Ezequiel diante daquele cenário, daquele vale de ossos secos. E o Senhor então diz para Ezequiel: acaso poderão reviver estes ossos? E Ezequiel disse: tu sabes, Senhor. E então veio a direção de Deus para Ezequiel: profetiza, ó filho do homem, profetiza a minha palavra, e estes ossos viverão. Profetiza. E Ezequiel então começou a profetizar. Ezequiel começou a profetizar a palavra do Senhor. De repente, ouviu-se um ruído. Diante da palavra de Deus, há ruídos. O que era sequíssimo começa a tomar vida. Nós somos a voz profética desse tempo. Você é a voz profética desse tempo. E nós temos a palavra de Deus para liberar. E esta geração não será mais a mesma. E a minha família, a sua família não será mais a mesma. E esta situação que você tem enfrentado na sua vida profissional não será mais a mesma. E o seu ministério não será mais o mesmo. Você crê nisso? Quantos crê nisso nesta noite? Que possamos deixar os nossos argumentos.
que nós possamos deixar a linguagem de derrota, a linguagem de incredulidade, porque volta e meia nós encontramos ainda pessoas dizendo: já era. É ou não é? Difícil, mexer com gente é difícil. Eu prefiro mexer com gente do que mexer com animal. É ou não é? Eu amo mexer com gente. Mexer com gente tem tanto problema. É ou não é? Mas os problemas não é meu, não é seu, é tudo do Senhor. Então torna-se tudo mais fácil. É ou não é? Então não é difícil. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Dinheiro, é ou não é? Mas e por que não termos a linguagem de fé? É possível. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Esta situação nada é diante do meu Deus, o meu Deus que pode todas as coisas. Que nós possamos nesses dias liberar esta palavra, queridos. Amém? Agora eu quero passar para você o segredo dos segredos. Amém? Quantos têm alvos de oração aqui? Quantos têm sonhos aqui? Quantos têm objetivos a serem alcançados? Então deixa eu te passar talvez um dos segredos da época, que muitos ainda não entenderam. Encontre uma base que sustente o seu pedido e ore ao Senhor. Encontre uma referência, uma base que sustente o seu pedido e ore ao Senhor, e você vai ver o que Deus pode fazer. Encontre aqui na palavra algo que vai sustentar o seu pedido de oração. E ore conforme a palavra de Deus. E você vai ver o quanto isso vai fazer a diferença na sua vida. Amém, irmãos? Terceira coisa, já estou partindo para nós encerrarmos. A vivência dos princípios da palavra. Abre comigo em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Diga assim comigo: aquele que ouve e pratica. Amém? Nunca se houve tamanha necessidade da prática como nesses dias. A importância da vivência. Queridos, nós temos ouvido tanto. Você liga o rádio, você ouve a palavra de Deus. E bons pregadores. Você liga a televisão, você ouve a palavra de Deus. Você vem para o culto de domingo, você ouve a palavra de Deus. E que pregadores nós temos aqui. É ou não é, irmãos? Você ouve a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. O ouvir é importante, mas a prática dos princípios é muito importante. Precisamos nesses dias de vivência, de viver os princípios da palavra de Deus. E a partir do momento que nós vivermos os princípios da palavra, nós vamos ter condição de ter vivência em todas as áreas das nossas vidas. Vivência. Queridos, esta geração está carente de vivência. Porque a vivência, ela produz visibilidade.
ela produz exemplo. É através da vivência que nós testificamos a nossa fé. A vivência, ela forma. Eu disse na minha célula que 15% lê a Bíblia. Aí o irmão disse hoje que 1% lê a Bíblia. Eu vou ficar com 15%. E 85% lê a mim e a você. As pessoas estão lendo-nos. As pessoas estão de olho em nós. As pessoas estão olhando para você. E é essa vivência que vai fazer a diferença nesses dias, que vai trazer essa visibilidade na minha vida e na sua vida. Não que nós queremos mostrar, nós não queremos mostrar, mas é importante que as pessoas vejam Jesus através das nossas ações. É importante que as pessoas vejam o nosso exemplo e comecem a dizer: olha, aqui tem um testemunho. Pensou lá no seu trabalho alguém dizendo: aqui tem um testemunho. Já pensou? Você na sua casa e de repente sua família diz: aqui tem um testemunho. Esta geração está carente de vivência. E não tem algo mais poderoso para formar do que a vivência. Não tem algo mais poderoso para formar os filhos do que a vivência, a boa vivência dos pais. Você ouve aqui e sai aquelas duas portas e começa a viver o que você ouviu. Porque se nós apenas ouvirmos, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Esta palavra é para ser vivida na prática, irmãos. Você pode dizer um amém por isso? É para ser vivida na prática. E como é bom ver pessoas sendo formadas através da minha vida e da sua vida. Você quer ver algo mais poderoso para formar a vida do filho? É o filho ver a vivência dos princípios na vida dos pais. Não existe algo mais lindo do que isso. E nós precisamos desses princípios nesses dias. A prática da palavra produz frutos. Amém? A palavra de Deus nos santifica. Abre comigo em João 17, um pouquinho atrás, a oração de Jesus. João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ler novamente: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Verdade. A palavra de Deus tem poder para nos santificar. Por isso o salmista diz no Salmo 119, olha aqui para mim: eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse evangelho aqui
tem poder para mudar a minha vida e a sua vida, tem poder para mudar a nossa história. Esse evangelho aqui tem poder para nos deixar parecidos com Jesus. Amém, irmãos? E aqui eu quero abrir um parênteses e falar sobre a ceia. Eu acredito que vai abrir um leque maior aqui. A importância de nós vivermos uma vida de santidade. Nós começamos aqui ter uma revelação nova sobre a ceia e muitos ficaram confundidos sobre examinar o corpo. E examinar o corpo examinar a si mesmo fala de examinar o corpo. E muitos ficaram em crise, porque no dia da ceia, normalmente nós examinávamos a nós mesmos e procurava pecado para pedir perdão, para tomar a ceia. Era ou não era assim? Hã? Era, diga era. E alguns assim não entendeu aquilo que eu passei. E eu quero nessa noite aqui abrir um leque para vocês. De fato é muito importante pegar a ceia, pegar o pão, pegar o cálice e vir aquele temor. Tem que vir mesmo, irmãos. Quando eu pego o pão, quando eu pego o cálice, vem um temor no meu coração, porque eu começo a meditar naquilo que Jesus fez por mim. Eu começo a examinar o corpo, lembrando que o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário por mim. Eu começo a examinar o corpo, entendendo que a ceia é um alimento espiritual, é uma comida espiritual. E alguns às vezes deixava de ceiar porque aconteceu alguma coisa no meio da semana. E a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Não diz para você não tomar a ceia, sim ou não? A Bíblia diz para você examinar a si mesmo e tomar a ceia. Então não posso deixar de tomar a ceia porque eu briguei com a minha esposa. Porque o sangue de Jesus tem poder para me perdoar desse pecado. Não só desse, mas em todos. Todos os meus pecados e todos os seus pecados que você já cometeu e que você ainda vai cometer, o sangue de Jesus te purifica de todos eles. Amém, irmãos? Então não posso deixar de tomar a ceia por causa de uma dificuldade que eu tive, por causa de uma coisinha que aconteceu. Não, o propósito não é esse. E nós, igreja, nós queremos acusar o irmão. É ou não é, irmãos? É, pecador, você não pode tomar a ceia, pecador, nós vamos te matar, seu crente. Ou é só uma meia dúzia aqui? Hã? Nós fazemos isso ou não fazemos? Não, vamos abrir o jogo, vamos tirar a máscara aqui. Nós fazemos isso ou não fazemos? Fazemos sim. Não vai tomar a ceia, pecador. Minha filhinha pecou essa semana, não vai tomar a ceia. Vai ficar no banco. Olha que o diácono vir, você vai ficar sentada. Pecador, eu não, eu sou santo, eu não pequei. Mas deixa eu te falar para você agora, a igreja vai achar bom agora. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida de santidade. O Senhor nos chamou para sermos santos assim como Ele é. E tem muitas pessoas que parece que não entendeu esta proposta de santidade na sua vida. E estão vivendo na prática do pecado. Como por exemplo, alguns irmãos
estão fornicando, estão tendo relação sexual fora do casamento. E eles estão aqui e estão gostando, e estão continuando. Ou de repente tem aquela má conduta de mentira, de desonestidade, e ele está aqui, sabe? E essa palavra parece que não mexeu com ele ainda. Sabe o que a Bíblia manda eu e você fazer? Vá ter com teu irmão e diga: meu irmão, quero dizer para você que isso é pecado. Meu irmão, eu quero dizer para você que esse caminho é abismo. Meu irmão, eu quero dizer para você que você precisa se afastar da mentira. A Bíblia manda eu e você fazer isso, só que nós temos medo de fazer isso. Não tenha medo de exortar o seu irmão com amor. Não tenha medo de exortar o seu filho com amor. Não tenha medo de exortar a sua esposa ou seu esposo com amor. A Bíblia diz lá em Romanos 15, 14 que nós estamos aptos para admoestar uns aos outros. E às vezes nós não estamos entendendo o que é discernir o corpo. E esta vida, esta prática de pecado, deixa eu te falar aqui, pode ser que você não é convertido. Pode ser que você está desviado. Aí sim, aí você vai se enquadrar lá em Coríntios. Não vai fazer sentido você tomar a ceia, porque você está ouvindo a palavra que te santifica e você não quer mudança na sua vida. Não vai fazer sentido você tomar a ceia. E aí você vai entrar no que diz lá em Coríntios: muitos dormem e muitos estão enfermos, porque não discerniu o corpo. Nós somos um corpo. E você, persistindo na prática do pecado, você vai quebrar a comunhão do corpo. Estão me entendendo? Você vai quebrar a comunhão do corpo. Então eu creio que agora o Espírito Santo revelou ao seu coração sobre os princípios da ceia. Amém, irmãos? Amém? Está me entendendo? Fomos chamados para viver uma vida de santidade. O pecado na minha vida e o pecado na sua vida tem que ser por acidente, e uma vez deslizando, volta de novo em arrependimento para Deus. Volta de novo, faça como Davi. Davi era rápido em arrepender-se. Quando Natã chega para ele, diz: você é esse homem mesmo, você é esse homem. Ele diz: pequei contra o Senhor. O profeta diz: você não vai morrer. Mas Davi era esse homem, ele era rápido em se arrepender, ele corria para o Senhor. E deve ser assim com a minha vida e com a sua vida, meu irmão. Pecado deve ser por acidente. Nós somos um corpo, e nós estamos conectados uns aos outros, espiritualmente falando. Quando um sente, quando um se machuca, quando um está ferido, o corpo sente. Quando alguém está em pecado, quando alguém está na prática do pecado, o corpo sente. Quando eu começo a sonhar com fornicação, eu posso esperar.
E Deus me mostra, irmãos. Sabe por que isso? Porque nós somos um corpo. Quantos estão me entendendo nesta noite? Então nós não temos uma palavra para afastar, isso é regra, mas nós temos uma palavra e uma liberdade para ir até o irmão e dizer: deixa o pecado, deixa a prática do pecado, porque pecar, todos nós pecamos, mas deve ser por acidente. E uma vez isso acontecendo, recorremos ao Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Por isso me dá direito de não. Nós temos que sempre buscar uma vida de santidade nesses dias. Quantos me entenderam? Santifica-os na tua palavra é a verdade. E para encerrar, Mateus 4, versículo 4, você já pode ficar de pé. Ele, porém, respondendo, disse: o nosso adversário sempre nos tenta, normalmente na nossa fragilidade. Não que Jesus estava frágil, mas tinha 40 dias que ele não comia. Volta e meia o nosso adversário vai voltar na nossa fragilidade. E olha só o que diz. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Vamos lermos juntos? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Olha a estratégia do diabo. Jesus, 40 dias, Jesus estava num jejum e disse: olha, faz com que essas pedras aí se transformem em pão. E aí Jesus dá esta resposta para ele. Esse pão aqui muitas vezes representa as coisas naturais. E aí o Senhor traz esta revelação para nós, que nós viveremos pela palavra que vem da boca do Senhor. Palavra como alimento nas nossas vidas. Amém, irmãos? Salmo 119, 50, pode abrir lá. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Vamos lermos juntos a parte B. Porque a tua palavra me vivificou. Quantos creem na palavra que vivifica? Amém? Deixa a sua Bíblia aí. Palavra que nos vivifica.